Polícia Federal acredita que irmãos batistas do grupo JBS possam ter usado informações privilegiadas para operar no mercado financeiro. E ainda, dia de alta para as cotações do café e da soja. O mercado do campo desta quarta-feira, 13 de setembro, está no ar. Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Indícios de que os irmãos Wesley e Joesley Batista possam ter usado de informações privilegiadas para operar no mercado financeiro ajudaram a ditar o ritmo dos negócios no Brasil durante esta quarta-feira. Segundo as investigações da Polícia Federal, os dois, ao vender ações da JBS antes da notícia da delação, se utilizaram de informações privilegiadas para operar no mercado financeiro, evitando um prejuízo de 138 milhões de reais. Isso teria acontecido, como eu falei, antes da divulgação da delação premiada dos executivos do grupo JF. Wesley Batista foi preso na manhã de hoje e Joesley está detido desde o último domingo. A operação foi batizada como Tendão de Aquiles. Com isso, vamos ver como estão as ações na Bolsa de Valores nesta quarta-feira, dia 13 de setembro. Índice Bovespa bateu uma nova máxima hoje, operando aos 74.787 pontos, em alta de 0,33%. Essa alta ela vem impulsionada também pela reaceleração dos preços do petróleo no mercado futuro, nas bolsas de Nova York e também de Londres. Como nós falamos do grupo JBS, vamos acompanhar como encerraram as ações, os papéis do grupo durante esta quarta-feira com essas notícias. As ações do grupo JBS vieram em alta de 2,35% e essa alta pode estar sendo impulsionada por especulação e também pelo fato de que o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, queira agora os irmãos Batista fora do comando da empresa. Isso fez com que as ações também viessem valorizadas no dia de hoje. Do Ibovespa, vamos para o dólar, que hoje também reagiu em alta e o real, em consequência, em queda. Dólar comercial subiu 0,31%, terminando a segunda-feira aos R$ 3,13 mais 90, muito próximo de uma nova máxima aí aos R$ 3,14 o dólar comercial, portanto. Bom, a decisão do Senado em relação ao Fundo Rural, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, animou os produtores, mas ainda existem muitas dúvidas em relação ao que vai acontecer a partir de agora. Por isso, nós vamos até Brasília para mais informações. O Fundo Rural é um projeto que está sendo discutido por uma comissão mista Câmara e Senado. Nesta semana, um projeto da senadora Cátia Abreu foi aprovado no Senado e criou uma certa confusão com relação a esse projeto. Eu vou conversar com a senadora Simone Tebet, que vai nos explicar o que vai acontecer daqui para frente com relação a esse projeto. A aprovação do projeto da senadora Cátia Abreu inviabiliza o trabalho da comissão, senadora? Essa pergunta que todo produtor rural está nos fazendo, é muito importante através do canal poder esclarecer. Porque como a medida provisória do Fundo Rural estabelece que aqueles que quiserem parcelar os seus débitos em até 15 anos têm que fazê-lo até 29 de setembro agora, embora eu acho que essa data nós vamos conseguir na medida provisória estender, porque eu acho que essa medida provisória vai ser prorrogada, nós não temos condições de aprovar a medida provisória até o final do mês, acredito eu. Ainda que seja em outubro, nós temos adesão até novembro, nós temos uma outra questão que atravessou o caminho, né? Um projeto de resolução aprovado pelo Senado, nós aprovamos na CCJ, foi promulgado, inclusive pelo presidente da Casa, Eunício, ontem. E o que estabelece esse projeto? Esse projeto dá efeito erga omnes, ou seja, para todos os produtores rurais, numa decisão do Supremo, lá atrás, sobre uma lei que disse lá atrás, a primeira lei, o Supremo decidiu em relação àquela lei, que não mais existe, é importante que se diga, que aquela lei era inconstitucional. O que fez a senadora Cátia Abreu no projeto e nós aprovamos? Nós estendemos para todo mundo. Olha, se é inconstitucional para um, é inconstitucional para todo mundo. Então não mais vale. Acontece que essa decisão, essa votação que nós fizemos foi uma votação política, não foi uma votação jurídica. Eu, particularmente, votei o projeto favorável dizendo, olha, aqui é uma forma de
pressionar governo, de pressionar o próprio Supremo a decidir no embargos que nós vamos entrar, o que a frente vai entrar, o Conselho de Agricultura vai entrar, seja a entidade que for entrar junto ao Supremo, na modulação da sentença do Supremo, da decisão do Supremo, para ver se consegue fazer naquela modulação do Supremo que o Fundo Rural valha daqui para frente e, portanto, é constitucional daqui para frente, portanto, estaria perdoado para trás-mente. Dentro desse aspecto, nós demos uma decisão política aqui. O que eu quero dizer é que o projeto de resolução, num primeiro momento, ele não se sustenta, porque ele deu um efeito a uma lei que não mais existe. A lei que está existindo é uma lei que o Supremo disse que é constitucional. Aí nós não temos poder nenhum. Então, por conta disso, é que o que nós estamos sugerindo ao produtor rural, que fique atento ao prazo de adesão, que faça a adesão pela medida provisória e, quando o Supremo decidir, se decidir favoravelmente a nós, no que se refere a perdoar o para trás, automaticamente a decisão do Supremo ela vale. Mas não deixe de perder o prazo da adesão, sob pena de depois ter que pagar à vista aquilo que pode ser parcelado por 15 anos de acordo com a medida provisória. Então, só para deixar claro para o produtor rural, a senhora sugere, então, que ele mantenha a negociação, né, que já foi iniciada. Eu sei que é polêmico, muitos advogados não vão concordar com isso, mas eu sugiro que não se perca o prazo. Nós vamos tentar estender esse prazo para que não seja 29 de setembro, para que nós tenhamos aí pelo menos mais 60 dias, até para ver se alguém vai entrar com uma inconstitucionalidade em relação ao projeto, que eu sei que provavelmente vão entrar com uma ação de inconstitucionalidade em cima do projeto de resolução. Em entrando com uma ação de inconstitucionalidade e se considerando inconstitucional, aquele que não aderiu vai ter que pagar à vista. Então, assim, é ficar atento. É passo a passo. A cada semana nós vamos ter que dar uma decisão diferente aqui, passar esclarecimentos para vocês de forma diferente. Talvez lá pelo dia 28 de setembro eu venha aqui com um novo posicionamento, mas é mais no sentido de alerta para que os produtores rurais não fiquem tão tranquilos assim. A matéria ainda é preocupante, mas nós estamos trabalhando, nós temos uma bancada atuante aqui e vamos aprovar a medida provisória da melhor forma possível, melhorando essa medida provisória, tendo em vista o setor que mais produz, que faz crescer esse país. Os críticos da discussão do Fundo Rural dizem, por exemplo, que o governo vai perder mais de 2 bilhões de reais. Isso impacta, por exemplo, na discussão da comissão que a senhora participa? Este é um outro assunto que vai ser levado ao Supremo na inconstitucionalidade do projeto de resolução. Um projeto de resolução que faz perder receita sem saber de onde tira, viola a lei de responsabilidade fiscal, etc. Nós estamos mais preocupados agora com a própria medida provisória. De que forma garantir que a medida provisória seja aprovada para atender os interesses do agricultor, do pecuarista, do agronegócio. Nós sabemos que vai haver perda de receita, alguns falam que passam de 2 bilhões, há uma conta que chega talvez a 4 bilhões de perda de receita, mas de qualquer forma, esses cálculos já constam, pelo menos ainda que de forma menor, já constam na própria medida provisória. Há quem entenda que por ter colocado em valores menores, essa medida provisória também teria que ser invalidada porque ela não foi fiel. Mas nós estamos lá justamente para sanear, para corrigir qualquer vício e aprovarmos a medida provisória beneficiando o setor que não tem culpa pela inércia, pela demora de mais de 10 anos de uma decisão judicial. Pois é, então o Fundo Rural é um projeto que ainda está em discussão aqui no Congresso, temos que acompanhar e nós agradecemos a entrevista da senadora Simone Tebet do PMDB de Mato Grosso do Sul. Voltamos aos estúdios. São Paulo está vivendo mais um período de tempo seco, já são mais de 20 dias sem chuvas. E uma das consequências graves desse tempo seco são as queimadas. Nos últimos dias, o número de incêndios registrados aqui no estado de São Paulo já é 11 vezes maior do que a média para esta época do ano. E para saber se esse tempo seco continua ou não, vamos para informações do clima com Juliana Rezende, dos estúdios da Somar. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grãos e silagem de milho. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel.
Olá, boa tarde a todos. O tempo bastante seco no centro-sul do Brasil vem favorecendo o aumento do número de queimadas, porque essa falta de chuvas diminui tanto a umidade relativa do ar, como também os índices de umidade no solo. Isso segue garantindo déficit hídrico entre Mato Grosso, Goiás e também Minas Gerais de forma mais intensa. Nas últimas 48 horas, os índices de queimadas aumentaram em algumas áreas do centro-sul do Brasil, como é o caso do Mato Grosso, em que houveram 4.000 focos de incêndio nas últimas 48 horas. Já no estado de São Paulo, os focos de incêndio ficaram restritos em torno de 300. No decorrer dos próximos períodos, a persistência ainda será de tempo firme em grande parte do centro-sul do Brasil, como é o caso da região centro-oeste, sudeste e também o Paraná. Já na semana que vem, pouca coisa muda ainda na região. Então, esse tempo mais seco entre o centro-oeste, maior parte do sudeste e o norte do Paraná ainda segue favorecendo para esses episódios de queimadas. É somente a partir da última semana do mês de setembro que novas áreas de instabilidade agora começam a avançar um pouco mais pelo interior do país, como é o caso do Mato Grosso do Sul, do estado de São Paulo e também toda a faixa leste da região sudeste. Então, ao longo das próximas semanas, essa tendência de aumento do número de queimadas não deve ocorrer por conta desse avanço de novas áreas de instabilidade, tanto na região centro-oeste como também no interior do sudeste. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Veja em instantes, dia de alta para as cotações do café. Não saia daí. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Mais um dia de alta para os futuros do café nas bolsas internacionais e também aqui na B3. Além da valorização do petróleo, que é acompanhado também pelas cotações do café, os traders atribuem a alta nos contratos futuros do produto ao tempo seco que atinge os cafezais aqui no país. Vamos começar vendo a alta do café, então, na Bolsa de Londres, café robusta. O contrato para setembro subiu 1,70% e foi negociado hoje por 2.024 dólares a tonelada. Contrato para o mês de novembro, 2.003 dólares a tonelada, valorização de 1,72%. Contratos para janeiro, 1.989 dólares a tonelada, alta de 1,79%. E contratos para março do ano que vem, 1.986 dólares a tonelada, alta de 1,79%. Na mínima do dia, o contrato para o mês de março foi de 1.952 dólares a tonelada e na máxima 1.988 dólares a tonelada, mas com essa valorização, portanto, encerrou a quarta-feira aos 1.986 dólares, o contrato para o mês de março. Do café robusta, já vamos para o café arábica na Bolsa de Nova York, que também veio em alta hoje nos principais vencimentos. Acompanhe no painel. Contrato para setembro subiu 2,09%, negociado por $1,36 por libra-peso. Contratos para o mês de dezembro, em alta acima de 2% também, negociado lá em Nova York hoje a $1,37 por libra-peso. Contratos para março, $1,41 por libra-peso, alta de 2,02%. E contratos para maio do ano que vem, em alta próxima de 2%, negociados a $1,43 por libra-peso. Já vamos para o café BMF Bovespa, negociado aqui na B3. Contrato para setembro subiu, uma subida de 2,29%. No ajuste atual, veio negociado por $165,05 a saca. No ajuste anterior, o valor era de $161,35 a saca. Vencimento em alta, portanto, nesta quarta-feira. Contratos para o mês de dezembro, em alta de 2,38%, negociados por $170,15 a saca. Contratos para setembro deste ano, do ano que vem, $176,45 a saca, em alta de 2,08%. E para encerrar, contratos para setembro de 2019, $187,50 a saca, mais uma alta acima dos 2%. E para saber se o tempo vai contribuir para os cafezais aqui no Brasil, mais uma vez vamos para informações do clima com Juliana Rezende.
Com a colheita do café se estendendo até dezembro no interior da Bahia, os produtores seguem beneficiados por conta dessa falta de chuvas. Tanto no interior do Nordeste como também em algumas áreas do norte do Brasil, a falta de chuvas vem garantindo problemas de déficit hídrico no solo, principalmente nas áreas em vermelho do mapa. Nos próximos 5 dias, o tempo seco ainda deve persistir nas áreas mais claras, pancadas no oeste, no extremo norte do Brasil e ainda também na faixa leste nordestina. Pancadas fortes até com volume de até 30 milímetros em 5 dias. Agora, na próxima semana, essas instabilidades seguem persistentes, principalmente na região norte, onde deve chover ainda entre Amazonas, Roraima e o extremo norte do Brasil, e ainda também na costa leste do Nordeste. Dessa vez, o volume de chuva perde um pouco de intensidade, principalmente na faixa leste do Nordeste, chove até 15 milímetros em 5 dias. Agora, durante a terceira semana, a última do mês de setembro deve ser marcada por instabilidades na região norte, que agora se concentram na metade oeste da região. As pancadas ainda não devem ganhar muita intensidade. O volume não passa de 15 milímetros. Agora, na costa leste do Nordeste, as chuvas perdem cada vez mais força. Dessa vez, as pancadas se tornam muito fracas e isoladas. O volume não passa de 5 milímetros. Então, são pancadas irregulares e que ainda ocorrem intercaladas com períodos de tempo mais seco. Agora, tanto no interior do Nordeste, como também em algumas áreas da região norte, entre Tocantins, Pará e também Amapá, a persistência ainda será de tempo firme e dias ensolarados. Então, ao longo das próximas semanas, os produtores de café do interior da Bahia seguem beneficiados por conta dessa falta de chuvas. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana. E as margens da soja e do milho devem ser mais baixas na safra 2017 e 2018. Essa expectativa, este cenário, ele foi confirmado depois da divulgação do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que mostra que as produções serão mais do que suficientes para atender o consumo. Desta forma, as cotações internacionais estão pressionadas e com o dólar mais fraco diante do real, a moeda acaba também não fazendo essa compensação nas cotações negociadas aqui no Brasil. Com isso, a gente vai para as informações sobre o milho hoje na Bolsa de Chicago, que operou com estabilidade em 2 dos contratos e em queda no contrato de setembro. Acompanhe no painel. O contrato de setembro, portanto, teve queda de 0,44%, negociado hoje lá em Chicago por $3,38 por bushel. Contratos para dezembro operando dentro da estabilidade, $3,51 ou centos por bushel. E contratos para março do ano que vem, $3,63 ou centavos por bushel, também operando dentro da estabilidade. Essas foram as informações do milho em Chicago nesta quarta-feira. Do milho em Chicago, já vamos para o milho negociado aqui na B3 em São Paulo. O contrato para setembro subiu 0,25%. No ajuste atual, foi negociado por R$ 28,38 a saca. Contratos com vencimento para novembro, com maior número de negociações hoje aqui na B3, foram 440 negociações, no valor de R$ 29,55 a saca, operando próximo da estabilidade, com alta de 0,03%. Contratos para janeiro do ano que vem, R$ 31,60 a saca, em queda de 0,32%. E contratos para março, R$ 32,73 a saca, dentro da estabilidade, no mesmo valor do que foi negociado ontem aqui na B3. Só que na soja, curiosamente, o efeito foi o contrário. Mesmo com uma estimativa mais positiva para a safra de soja nos Estados Unidos, que foi relatada nesse estudo, nesse levantamento do Departamento de Agricultura norte-americano, a soja hoje veio em alta lá em Chicago. A explicação dos traders para esta alta é que o mercado reavaliou alguns pontos, reagindo para cima, como a gente acompanha aqui no painel, o que acabou demonstrando uma certa desconfiança nesse cenário mais otimista para a oleaginosa lá nos Estados Unidos. Começamos de olho no contrato de setembro, que subiu quase 1% e foi negociado hoje por $9,53 por bushel. O contrato de novembro subiu 1,18%, negociado por $9,60 ou centavos por bushel. E para terminar, contratos para janeiro, $9,70 por bushel, alta de 1,17% neste vencimento. E a soja aqui na B3
vem alta hoje também na maior parte dos contratos, nos principais, como a gente acompanha aqui na tela. O contrato para novembro subiu mais de 1%, no ajuste atual, negociado por $21,17 a saca. Contrato para o mês de janeiro do ano que vem, $21,40 a saca, alta também acima de 1%, e contratos para março do ano que vem, $21,58 a saca, alta próxima também de 1%. Mercado do Campo faz mais um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Não saia daí. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Agora, 6h01, horário de Brasília. Funcionários da Petrobras poderão ter de arcar com a dívida da estatal. Entre eles, acionistas, aposentados e pensionistas. Com a aprovação do plano de equacionamento do Conselho Deliberativo, esses funcionários deverão assumir o rombo nas contas da Petrobras de 14 bilhões de reais, que deverão ser pagos parceladamente num prazo de até 18 anos. Sobre o futuro da estatal e também sobre outros assuntos, eu conversei com o ex-embaixador, ex-ministro da Fazenda e atual diretor da Faculdade de Economia da FAAP, Rubens Recupero, que está lançando um livro sobre a história do Brasil, sob a ótica internacional. Acompanhe a entrevista. Doutor Recupero, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo aqui no canal do Boi. É um prazer recebê-lo. Muito obrigado. É uma grande honra, um grande prazer para mim também. Para começar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor tentasse dar uma leve resumida aí no seu livro que conta a história do Brasil sob o ponto de vista internacional. São quase 800 páginas, é muita coisa, mas eu gostaria que o senhor pontuasse assim quais são os destaques do Brasil, da história do Brasil, vistas nos olhos de outros países. Perfeito. O livro, você sabe, vai ser lançado agora, logo no começo de outubro, mas já está sendo impresso. Ele chama A Diplomacia na Construção do Brasil. É uma história da diplomacia, das relações externas, mas como você não pode separar a diplomacia da economia e da política, eu tive que contar tudo, né? E eu começo lá atrás, né? Na época da colônia, quando o território brasileiro finalmente teve essa configuração, que é o Tratado de Madrid de 1750. E eu venho governo a governo, etapa por etapa, até o final do governo Dilma Rousseff, inclusive o impeachment. Em cada capítulo tem toda a análise do que aconteceu na política, na economia, com cifras muito recentes. Tem muita coisa nova, né? Eu fiz muita pesquisa nos arquivos americanos e documentos que só foram revelados agora, né? Conversas do presidente Kennedy, que mostra que logo depois da posse do Goulart na presidência, os americanos já tramavam um golpe aqui, quando aqui ninguém cogitava disso, né? Então tem coisas aqui que são desconhecidas no Brasil, né? Saíram agora nos Estados Unidos graças a uns programas que eles têm, né? E tenho muita história também que eu conto com o Tancredo, com Santiago Dantas, que eu fui oficial do gabinete dele, na época do Jânio, com o Itamar Franco, o lançamento do Real e, ao mesmo tempo, a ênfase internacional, né, na parte internacional do Brasil. Então, eu acho que vai ser um livro interessante, porque ele é muito atualizado, né? Claro. Ele vem até um ano atrás, né? E, além do mais, até em relação à crise que o Brasil está vivendo, eu acho que tem lá umas reflexões que podem ajudar a compreender um pouco isso. Pelo menos eu espero, né? E o fato de ser 800 páginas não deve assustar ninguém, porque os capítulos são inteiramente autônomos. O livro, então, ele é uma espécie de guia, né? É isso mesmo. Na verdade, quem só se interessa pelo período Lula ou Fernando Henrique não precisa ler a história do final do tráfico de escravos ou a abertura dos portos, né? Agora, quem quiser ter uma ideia completa, né, de como o mundo pesou na história brasileira, é melhor ler desde o início, né? Porque aí ele terá uma visão que os nossos livros não dão, né? Porque no passado as nossas histórias quase que não falam do lado internacional, né? E as poucas histórias que existem das relações diplomáticas
praticamente não tocam na economia e na política. É como se a diplomacia existisse num vácuo, né? O que eu procurei fazer é juntar, né? Mostrar que tudo isso é inseparável. Né? Quer dizer, não é possível, por exemplo, ter, num momento como hoje, uma diplomacia de grande prestígio, né? Quando o país está numa crise terrível, né? Está mergulhado ainda nessa operação Lava Jato. Certo. Por quê? Porque a política interna e a economia puxam você para baixo. Né? Diplomacia depende muito do estado em que o país se encontra. Né? Quando ele vai bem, todo mundo admira, aplaude. Se lembra aquela capa da revista Economist, né? O Cristo Redentor decolando, né? Depois que vai mal, o Cristo vem para baixo. Né? E o senhor traz justamente esse olhar, essa reflexão, esse olhar do mundo para o Brasil. Exatamente. Como que o Brasil é visto hoje nesse cenário atual que estamos vivendo? Não é visto com muito entusiasmo, né? Porque foi muito brusca a mudança. Né? O Brasil, na época do presidente Lula, né? Sobretudo aqueles anos 2009, 2010, foi o ponto mais alto do nosso prestígio. Né? A economia crescia 7,5%, nós tínhamos o Bolsa Família, né? Parecia que pela primeira vez estávamos enfrentando o problema da miséria absoluta, da desigualdade, os programas sociais. De repente, os erros cometidos, sobretudo pela Dilma Rousseff, né, precipitaram o país nessa crise sem precedentes, né, em que até os ganhos, né, não digo que tenha havido um retrocesso, mas fica tudo com aquele ponto de interrogação. Será que isso é sustentável? Qual é o futuro? Né? O que vem pela frente? Como é que vão ser as eleições? Essa questão da luta contra a corrupção. Então, isso tudo afeta a visão que as pessoas têm do Brasil. Os americanos têm um provérbio que eles dizem: nada tem tanto sucesso como o sucesso. Né? Quando você tem sucesso, todo mundo aplaude, todo mundo acha uma maravilha. Quando começam os problemas, aí já não há tanto entusiasmo. É verdade. E não tem como falar da história e da economia do Brasil sem lembrar da Petrobras, né? De que maneira que o senhor enxerga o futuro da estatal daqui para frente? Eu penso que ela está, no momento, numa fase de recuperação até surpreendente. Né? O Pedro Parente tem feito um trabalho muito importante de saneamento e, como é uma empresa que tem esse tesouro, né, do pré-sal, ela vai atrair já agora nas novas licitações muitos interesses e ela tem condições de se recuperar. O problema é que ela está muito abalada pela dívida enorme, né, que se acumulou. Né? E no momento, como sabe, a prioridade do Parente é reduzir a dívida, inclusive vendendo ativos. Né? A Petrobras sempre teve quadros técnicos muito bons, né? A tecnologia é de grande qualidade. Eu só espero que no futuro, quando a Petrobras estiver recuperada, não haja mais esse grau de interferência política que conduziu a companhia a essa desgraça. E a privatização deve vir ao encontro disso, né? Bem, a privatização da Petrobras eu acho que não está ainda em cogitação, né? Eu ainda tenho a impressão que fala-se na Eletrobras, mas não da Petrobras. Mas mesmo que a Petrobras continue como é, porque você sabe, a Petrobras é uma empresa em que o governo detém a maioria das ações, mas muita gente é acionista, até eu tenho aí umas pequenas ações, quase todo mundo tem, né? Então ela é propriedade de muitos, né? De muitos pequenos acionistas, às vezes ínfimos acionistas. O bom é que a gente faça uma blindagem da Petrobras, né? Que nunca mais no futuro seja possível nomear diretores por critérios políticos para fazer operações de corrupção, né? Porque a Petrobras tinha se transformado num mecanismo de transferência de dinheiro, né? Daquilo que devia ser do povo brasileiro para o bolso dos partidos e dos políticos. Né? Isso agora, aparentemente, terminou com a Lava Jato. Mas é preciso que no futuro não continue. Por isso que é preciso adotar leis, né, muito severas em
tornando impossível esse tipo de interferência, né? E falando em combustíveis, esse ano, agora há poucos dias, a Câmara de Comércio Exterior ela decidiu taxar o etanol importado, principalmente por causa do etanol de milho, que vem dos Estados Unidos, e taxar essa importação quando atingir um número X, né, de produto importado. De que forma que o senhor enxerga isso? O senhor acredita que deva vir uma conta cara por essa decisão? Olha, é irônico, né, que o Brasil faça isso, porque não faz muito tempo atrás nós é que nos queixávamos, os americanos, que queríamos vender o etanol de cana-de-açúcar e eles lá, para proteger o etanol de milho, né, criavam obstáculos, né, e faziam mais ou menos o que nós fizemos agora, né, permitiam uma certa quantidade, depois disso é o que eles chamam de cotas, né, cotas quantitativas, né. Na época nós nos orgulhávamos que o nosso etanol era não só o mais saudável do ponto de vista ambiental, mas o mais competitivo economicamente, né? Aparentemente isso deixou de ser verdade, né? O etanol de milho está sendo mais competitivo. É preciso investigar por que isso aconteceu. Se a cana-de-açúcar é tão extraordinária, né, como reserva de energia, como foi possível que o Brasil tivesse perdido a competitividade? Quais foram as causas? Por que o Brasil não pode melhorar na questão do milho? Por isso é que eu vejo esse tipo de tarifa que se fez agora, pode ser um remendo, né, perigoso, né? Porque nós estamos mexendo com um país que hoje é governado por um homem que está com o dedo no gatilho, né? E que diz que qualquer coisa que acontecer, ele vai reagir, né? Então, pode ser que o Brasil, por sorte, nem chame a atenção dele. Mas todos os homens que ele nomeou na área de comércio são ultraprotecionistas, né? O Wilbur Ross, que é o secretário de comércio, o USTR, né? Que é um homem que conhece muito bem o Brasil, que foi até advogado das companhias de aço brasileiras, né? O Navarro, que é o assessor de comércio da Casa Branca. Essas pessoas, obviamente, vão ser acionadas, né, pelos exportadores de etanol de milho, né? E como é que o Brasil vai conciliar essa tarifa, né, ao mesmo tempo que quer que os americanos aceitem o ingresso de carne bovina no mercado americano, que o Brasil vende suco de laranja concentrado e congelado, outros produtos que nós queremos exportar para os Estados Unidos, né? A conta pode ser cara. É complicado. Por isso é que eu acho, viu, mesmo que haja alguma razão que eu não conheço, né, que justifique a curto prazo uma medida desse tipo, a médio e longo prazo, esse tipo de abordagem nunca dá certo. Entende? Se está havendo perda de competitividade, é preciso enfrentar o problema. Senão nós vamos acabar como na indústria, né, que perdeu competitividade quase em tudo, né? Não é o futuro que nós desejamos. Né? Nós temos que procurar ver onde estão os problemas e resolver. E eu acredito que nós vamos ter dificuldades com os americanos, né? Teríamos em qualquer caso, mas com este homem, né, que não custa muito, né? É imprevisível, né? Para ele é difícil fazer alguma coisa com a China, com o Brasil não tanto, né? Então é verdade, a única vantagem que nós temos é que nós temos déficit com os americanos, né? Você já sabe que na relação bilateral, o país mais vulnerável é sempre o país que tem superávit. Porque quando você tem superávit, o outro te corta, né? E nós, na verdade, temos tido um bom mercado. Os americanos vendem mais para nós do que nós vendemos a eles. Então, isso pode, de certa forma, minorar a reação, mas não vai eliminar. E eu acho que vai haver alguma reação. Aguardemos. Doutor Recupero, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no SBA. É uma honra te receber. Para mim também é um grande prazer, viu? Muito obrigada. E nós voltamos ao programa. E o Mercado do Campo de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.